Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas referências de Efésios, capítulo número 6. Efésios, capítulo 6, nas referências, né? E a nossa meditação será a partir do versículo número 3, nas referências. Amém? Vamos fazer a leitura da mensagem e logo em seguida vamos meditando então nas referências, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E vamos agora entrar na referência, né? Aqui do versículo de número 4 até ao 10. Do 4 até o 10, que foi onde nós acabamos de ler aqui agora, ficou apenas o versículo 10, né? Que já faz parte da armadura de Deus, e nós vamos chegar lá daqui mais um pouquinho. Nesse momento, a nossa meditação, nós vamos enfatizar a meditação até o versículo de número 10, né? Aquilo que couber no vídeo, nós estaremos meditando com os irmãos até onde der, né? Para que fique um vídeo de um tamanho agradável a todos, né? Então, a sequência do versículo de número 4 diz o seguinte, né? Aleluia, Pai. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor, né? E o que diz a referência sobre esse assunto? Né? Basicamente a mesma coisa. Pais, vossos filhos, criai vossos filhos na admoestação do Senhor, né? Para uma ampla abordagem do papel dos pais na criação de seus filhos, pelo estudo Pais e Filhos, página 1839. Né? Para uma ampla abordagem do papel dos pais na criação dos seus filhos. Ver o estudo, página 1839. Vamos lá? Vamos ver o que está falando na página 1839? Né? Então, como a menção aqui é curtíssima, vamos abrir a página 1839 para que nós possamos saber. Né? Nós estamos aqui 1819 na minha Bíblia. E 1839 está exatamente no ensinamento, né? Intitulado, está em Colossenses esse ensinamento, essa explicação da página 1839, né? Pais e filhos, né? Colossenses 3, né? Está em Pais e Filhos, Colossenses 3, né? E isso me traz na memória aqui uma lembrança muito doce, muito gostosa que eu tenho, né? Eu me lembro muito bem que quando eu dirigi, né, a nossa Igreja Deus e Amor, lá na cidade de Tirapuã, e toda segunda-feira nós tínhamos nosso culto doutrinário, né? E eu observei, né, que a igreja inteira, né, eles faziam questão, né, os irmãos que eram membros do corpo e sangue de Cristo, irmãos batizados, né, nas águas e membros do corpo e sangue de Cristo, né,
eles faziam questão de ter um caderno de anotação, porque eu passava as referências para os irmãos, né? Naquela época eu ganhei do nosso querido e amado irmão, pastor do Campo de Franca, né? Meu querido amado irmão, diácono Geraldo Antônio, né? Meu querido amado irmão, diácono Geraldo Antônio, né? Era o dirigente do campo lá de Franca na época, esposo da nossa querida amada irmã Eliana, né? Eles eram de Campinas, São Paulo, né? E ele era recém-chegado da África e assumiu o Campo de Franca, né? E foi o irmão que me levantou como pastor, né? Na época, né? Eu fui levantado como pastor pelo diácono Geraldo Antônio. Fui ungido por Deus, mas levantado pelo pastor diácono Geraldo Antônio, que era o dirigente central de Franca na época. Um campo com 27 igrejas, muito grande, né? Foi realmente uma época maravilhosa, extraordinária, uma época divina para nossas vidas, né? Principalmente para mim, né? Para mim como servo de Deus, né? E daí os irmãos, ele me impulsou na igreja de Tirapuã, né? E os irmãos, toda segunda-feira, era culto de doutrina, os irmãos faziam costume de levar um caderno e anotar no caderno as referências que eu dava, né? Eu ganhei na época um livro do pastor Geraldo Antônio, né? Que trazia estudos muito profundos, né? Mas tudo tirado da própria Bíblia, que Deus é amor, mandou fazer, né? Para facilitar, para ficar mais resumido os ensinamentos para os irmãos que gostavam de ensinar na igreja, né? Porque nem todo pastor gosta de pregar doutrina, né? Tem pastor que não quer pregar doutrina, né? Porque ele acha e fala, na Deus é amor é obrigado a pregar, ele é determinado, né? Na minha época era, né? E daí, mas tem igreja que não gosta de pregar doutrina, né? Não, irmão, pode pregar doutrina aqui não, se pregar a igreja, o povo vai tudo embora, né? E eu gostava de pregar, fazia com prazer, gostava e ainda gosto e continuo fazendo a mesma coisa, né? E ele me deu este livro. Então os irmãos, eles iam anotando as referências que eu dava, né? Para depois chegar em casa e meditar naquela mensagem que foi pregada naquela noite do culto doutrinário. Porque eram irmãos que tinham prazer em aprender, né? E aqui então, Colossenses 3, pais e filhos. Colossenses 3, 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo, né? Então, o que isso quer dizer, irmãos? Porque quando o pai e a mãe deixam o filho nervoso, né? Todos nós ficamos nervosos e, estando nervoso, nós perdemos a capacidade de raciocinar, né? Nós não podemos ficar nervosos ou nervosos para nada, para que aconteça o melhor resultado daquilo que nós façamos. Ao ficar nervoso, ao ser irritado, a gente fica nervoso, porque é do ser humano, é normal, né? Fica nervoso, e uma vez ficando nervoso, cega a nossa mente, cega o nosso entendimento, nós não consigamos raciocinar. E a palavra já sai falando exatamente isso, para que os pais não irritem os seus filhos, para que não percam o ânimo, né? É obrigação solene dos pais, diz a palavra de Deus, a instrução da página Pais e Filhos, né? É obrigação solene dos pais, no grego quer dizer páteres, dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Deus exige isso dos pais, recomenda aos pais, fala com os pais, instrui os pais, ensina os pais. É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e de conduta cristãs e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Confira em Salmos 127, versículo 3. Coisa linda, né? Vou repetir. É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã.
Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristãs, e se importar mais com a salvação dos filhos do que com o seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Ou seja, os pais, quando se preocupam diariamente com a salvação dos filhos, tudo quanto mais o filho necessitar na sua vida, Deus acrescenta automaticamente. Ele aprende automaticamente, porque Deus cuida. Deus vai acrescentando. Deus prepara pessoas. Deus prepara professores. Deus prepara patrões. Deus prepara emprego. Deus prepara tudo. E esse filho alcança coisas admiráveis na sua vida profissional. Porque os pais se preocupou com a sua salvação e deu a eles o principal. Foi o ensinamento correto. Papai falava isso, meu pai, pessoa simples, humilde, fui nascido e criado na roça. E eu não canso de usar isto no altar da igreja para poder passar para os irmãos os ensinamentos que eu tive quando criança do meu pai. Eu e meus irmãos. Eu falo muito isso dizendo: tudo que eu aprendi na vida, tudo que eu faço, basicamente foi meu pai que ensinou. Aprendi com meu pai. E eu cito meu pai, que eu fui criado sem mãe. Eu perdi minha mãe com 3 anos de idade. Dia desses atrás, fazendo a conta, foram 3 anos, 3 meses e alguns dias. Porque meu irmão caçula ficou com 11 meses e 23 dias. Dia desses eu fiz a conta, conversando em casa, eu mencionei isso. Perdi minha mãe com 3 anos, 3 meses e alguns dias. Então, eu não tive tempo de receber instrução de ensinamento da minha mãe. Recebi 100% do meu pai, daquilo que eu aprendi com meu pai e sei. E falo isso para a vida toda, tudo que eu aprendi na vida depois, irmãos. Depois, passado o tempo já, que veio o primeiro pilar da minha vida, vida adulta, que eu digo, preparação para viver a vida adulta. Acabei de mencionar no vídeo anterior, que é a nossa maioridade, 18 anos. Esse é o primeiro pilar, ou o primeiro degrau, digamos assim. Maioridade aos 18 anos é o nosso primeiro degrau. Se tem 10, maioridade é o primeiro degrau. O segundo vem na emancipação, que é aos 21 anos de idade. O segundo vem, que é a emancipação aos 21 anos de idade. Eu me casei com 20 anos. Morava em Campinas e foi preciso levar os papéis lá na casa do papai assinar para mim, porque eu não podia casar sem autorização do meu pai. Eu tinha 20. Então a emancipação vem aos 21. E disse, nessa pregação do vídeo anterior, que a nossa maturidade, ela começa a partir dos 30. Aí você tem maturidade para saber o que é certo e o que é errado e não fazer besteira. Só fazer coisa certa, se possível for. Para não ser induzido, não ser levado para o mau caminho. Ela vem aos 30 anos de idade, a partir dos 30. E meu pai dizia, no nosso tempo de criança, os irmãos que deu tempo de receber o ensinamento dele,
eu sou já o quinto, o quarto, porque tem 3 acima de mim. E tem um abaixo de mim, que todos conviveu com o papai, toda a nossa idade, do primeiro pilar, do primeiro degrau, até aos 18 anos de idade. Todos conviveu. Né? E papai dizia para nós o tempo todo, nos ensinamentos diários, o homem precisa aprender, praticar, exercer, guardar para a vida toda 4 dos ensinamentos que papai dava para nós. Papai dizia, o homem precisa amar a Deus, trabalhar, respeitar o próximo e ter vergonha na cara. Papai falava isso. O tempo todo papai enfatizava isso para nós. Para mim, com meus 4 irmãos mais velhos, 3 irmãos mais velhos e um mais novo, que convivemos a maior parte do tempo com o papai. Né? O homem precisa, papai dizia, amar a Deus, respeitar o próximo, trabalhar e ter vergonha na cara. Papai nos ensinou essas coisas todas, graças a Deus. Falo isso sempre no altar da igreja. Isso é básico, irmãos. É básico para que o homem tenha uma vida abundante e transbordante, com tudo aquilo que lhe é necessário. Você aperfeiçoa tudo na escola. Você aprimora os seus conhecimentos. Mas essa base você precisa ter e aprender em casa com seus pais. Né? Isso é básico, é base para a vida toda. É alicerce para a vida toda. Vocês veem que naquilo que meu pai ensinou para nós os filhos, para os 5 mais velhos, que conviveu mais tempo com ele, né? Papai deu para nós o primeiro e o segundo mandamento, dado por Deus a Moisés. Um foi dado por Deus a Moisés nas tábuas da lei, e o outro acrescentado por Jesus, como um novo mandamento, semelhante ao primeiro. Porque Jesus, quando foi indagado, mestre, tentando ele, para ver se ele caía em contradição, para poder crucificá-lo. Mestre, qual é o primeiro e maior mandamento? Jesus respondeu para eles, sabendo, conhecendo, né, o oculto e o escondido. Jesus respondeu para eles, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Né? Eu falo muito isto, né, o católico resume num só e diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Está errado? Não, está correto, é isso mesmo. Se você ama a Deus mais do que qualquer coisa, mais do que ou acima de todas as coisas, então está correto. Essa expressão está resumida numa resposta só. Jesus deu ele detalhado, né, discriminado em 4 dizeres. Né? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ou seja, amar a Deus com força, com vigor. Né? Amar a Deus com força. Não é no desânimo, na preguiça. Né? Não, é amar com força. Né? E Jesus, falando com ele, disse, e um segundo mandamento semelhante a este vos dou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E papai nos ensinando, há mais de 50 anos atrás, ele disse, fez essas 4 menções em um mandamento só, dado por ele a cada um de nós, cada um de seus filhos. Papai disse, papai dizia e disse. O homem precisa
na sua vida, guardar isto para a vida toda, gravado nas tábuas do seu coração. Amar a Deus, respeitar o próximo, trabalhar e ter vergonha na cara. Papai disse isso há mais de 50 anos atrás. E aqui, Efésios 6, nas referências do 4 ao 10, nos conduz para a página 1839, como referência de como os pais devem educar seus filhos. Pais, vós pais não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristãs e se importar mais com a salvação dos filhos do que com o seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. É muito profundo isso, irmãos, mas é real e verdadeiro. É instrução, é palavra de Deus, é Espírito Santo de Deus, é Jesus, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. O homem deve se preocupar mais com a salvação de seus filhos do que com todas essas outras coisas aqui. É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristãs. Ou seja, verdadeiro espelho para seus filhos. Em tudo quanto empreender, tudo quanto fizer, da hora que o sol se põe, da hora que o sol nasce, da hora que o sol se põe. Ou seja, 24 horas por dia, os pais devem ser exemplo de vida para seus filhos. Em tudo. E a palavra nos orienta dizendo: é obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente à formação cristã. Os pais devem ser exemplo de vida e conduta cristãs e se importar mais com a salvação dos filhos do que com o emprego, com seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Confira em Salmos 127, versículo 3. E para fechar eu digo, Provérbios 6, 22. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É isso que Deus está falando. É isso que a palavra está dizendo. E é isso que os pais têm que aprender a ter consciência e colocar em prática. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.